Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. O nosso tema hoje, espiritualidade saudável. E o nosso texto está em Salmos 37, versículos 3 a 5. Acompanhe comigo. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Amém. Temos, portanto, aí um salmo de Davi, novamente, que várias composições dos salmos foi escrito por Davi na sua trajetória, pastor, na sua caminhada, Sabemos que Davi não foi um homem perfeito, teve muitas falhas, muitos erros, muitos pecados, viveu muitas consequências, mas ele começa esse salmo com um alerta muito lindo, pastor. Imagina, o que o senhor sente, pastor, se alguém chega para o senhor e diz: confie no Senhor, faça o bem, habite nessa terra, você vai desfrutar da segurança de Deus, agrada-te do Senhor, deleite do Senhor, entrega tudo ao Senhor. O que o senhor pensa assim? O que vem na mente? É muito forte essa questão de confiar no Senhor, confiar no Senhor é como se a gente tivesse um relacionamento muito íntimo. Não Sim. tem como ter confiança se não tem um relacionamento, Verdade. Então a gente precisa conhecer o Senhor muito, ou conhecer uma pessoa muito para a gente confiar nele, Então o salmista está dizendo assim: confie no Senhor, Sim. Se relacione com o Senhor, se entregue ao Senhor, É muito forte isso para nós, Significa que nós precisamos confiar, se relacionar com Deus. Exatamente. E a gente percebe, pastor, que é alguém que conhece, porque é alguém que quer o seu bem, Sim. que conhece a Deus e que está dizendo a você. Porque se eu falar para alguém, confie no pastor Valdir, o que eu estou dizendo a ele? Eu conheço ele. Verdade. Sei que ele é de confiança. Então Davi atravessou tempos difíceis na sua trajetória. Ele atravessou traições, perseguições, morte de filhos, lutos assim dobrado, pastor, de uma filha ser estuprada pelo irmão, outro irmão que mata outro irmão, tantas questões dificílimas. Verdade. E ele olhar para você e dizer: confie no Senhor. É forte. É forte isso, mas Interessante a gente perceber que ele diz também, agrade-se do Senhor. O que agrada a Deus, É fé. Só fé, só por meio da fé. Exatamente. Então ele aponta aqui um caminho nas suas palavras de que nós podemos, com esse trilho, pastor, chegar num ponto de ser uma pessoa que não vamos depender das críticas dos outros. É verdade. Davi, na sua trajetória, ele foi muito apontado, muito criticado, muito perseguido, também muito elogiado, que é outro risco. É verdade. É mais, pastor, a pessoa que erra mais e cai mais é quem está no topo da montanha. Com certeza. Porque no fundo do vale ninguém está se importando. Então, aonde que o coração pode mais ensoberbecer é em cima da montanha. É quando está na altura, Exatamente. Quando está sendo elogiada, quando está sendo, vamos colocar aqui um termo, o cara. Exato. E Davi foi o cara e é um ícone até hoje em Israel. Verdade. Então, veja bem, ele diz que, ele mostra um trilho para mim e para você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de que você e eu, nós podemos chegar na condição de não depender da crítica das pessoas. Como que isso vai acontecer? Quando você sabe quem você é e por que e para que você está aqui. Essa é uma das crises, pastor, de milhares de pessoas. Verdade. Não sabe quem é, não sabe para que está aqui, para onde vai, Então, assim, se você depende das pessoas para saber quem você é, preste muita atenção ao que eu estou dizendo a você. Porque pode ser que você é uma pessoa que
que dá muita ênfase no que as outras pessoas falam de você. E isso é um problema. É um problema grande. Então, assim, se você depende das pessoas para saber a sua identidade, então as pessoas é quem vão te definir, né? São as pessoas quem vão te definir ou vão te confundir. Preste muita atenção com isso. Com certeza. Né? Pode até te confundir. Então, ser uma pessoa espiritualmente saudável, que é o tema que nós propusemos hoje para falar o seu coração, é ser uma pessoa bem resolvida na sua trajetória, na sua caminhada, né? É saber quem você é em Cristo e saber qual é a sua missão aqui. E aí, pastor, o Senhor Jesus disse algo sobre quem nós somos, sim ou não? Sal e luz. Muito bem. Nós temos uma identidade. Nós produzimos sabor e produzimos luz onde há trevas, né? A identidade de Cristo é clara sobre a nossa vida, né? Exatamente. Isso precisa ser muito esclarecido e esclarecedor em nossas vidas, né? Então, ele disse isso, né? Está em Mateus 5, 13 e 14. Se você quiser verificar depois, ele vai apontando. Jesus é incrível como ele vai edificando, né, o reino aqui conosco. Nós precisamos ser, não o que as pessoas dizem, mas o que o Senhor disse que nós somos. Exatamente. Né? Você é o que o Senhor disse que você é. Você vai chegar onde Ele disse que você pode chegar e vai chegar para a glória de Deus, né? Então, e aí sobre o ministério, né? Qual é a minha missão aqui? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi um que apontou, né, pastor? Verdade. O que ele disse sobre nós, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos filhos, né? E que nós somos inspirados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos. Sim, somos filhos de Deus. E também o ministério que nós desenvolvemos nessa terra é de embaixadores. Exatamente. Nós somos embaixadores de Deus, somos embaixadores do céu. Então, assim, um embaixador e uma embaixadora representa o seu país em outro país. Isso. Né? Portanto, você e eu, conforme o apóstolo Paulo diz, em Cristo Jesus, nós somos embaixadores do céu. Portanto, nós representamos o céu na terra. Quem visualiza você chegando, já tem que lembrar do céu, pastor. É como alguém que carrega uma bandeira. Com certeza. Né? É como alguém que carrega o nome de uma pátria, que vem representando a sua pátria, né? Então ele diz, olha, segundo os Coríntios 5:20, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E aí ele diz, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês reconciliem-se com Deus. Então a nossa missão é que todos e todas que nós pudermos alcançar nesse mundo se reconciliem com Deus. Meu Deus. Porque essa é a nossa trajetória, a nossa caminhada para a glória do Senhor, né? E essa questão, pastor, de saber a minha identidade, a minha missão, vai refletir no modo como eu lido com Deus. Como é que você lida com Deus? Olha, nós devemos estar muito atentos nesse tempo, porque há muitas questões que estão tirando Cristo do centro, colocando pessoas no centro. Então, como você lida com Deus? Outra coisa que esse sistema, esse mundo acelerado faz, as pessoas só procurarem a Deus quando estão num risco, com um problema muito grande para poder resolver, como se Deus fosse um caixa que tem o dinheiro e que quando você precisa do dinheiro vai lá sacar apenas, como um mundo consumista, e às vezes isso vai interferir. Então, quando nós temos muita certeza, pastor, da nossa identidade e da nossa missão, e isso também reflete da forma como eu lido com Deus. Verdade. Quando eu entendo que sou filha, né? Que é embaixadora. Quando eu entendo que sou embaixadora do céu, então vai refletir no modo, então, como eu lido com o Senhor, né? Como eu lido no dia a dia. E também como eu lido com as pessoas, como eu lido com as circunstâncias. Tudo isso, olha, a palavra de Deus diz, pastor, que tem uma nuvem de testemunhos ao nosso redor. Observando como você lida com Deus, como você lida com as pessoas, como você lida com as circunstâncias, né? Então, dependendo disso, você terá paz ou você terá crises. Meu Deus. Está ligado a isso aí. É verdade. Então, nós precisamos, sim, como homens e mulheres, saber da nossa humanidade, né, pastor?
Sim. Conhecer os nossos limites. Até mesmo que a gente resiste às tentações conhecendo os nossos limites. Sim. Não adianta, né? Por exemplo, pastor, vamos supor aqui que o senhor saiu de uma situação dificílima de dependência química, vamos dizer. E aí, o senhor sabe a sua fraqueza, mas diz, não, eu vou andar por lá, porque, né? Se eu conheço as minhas fraquezas, sei que a tentação do diabo virá nas minhas fraquezas, eu preciso resistir, né? Não ir, exatamente. fugir, né? Sempre, né? Para poder, então, caminhar da melhor maneira possível. Então, conhecer seus limites e outra coisa, gerenciar o seu mundo interior. Meu Deus. Sempre trilhando por fé, vivendo por fé e não pelo que se vê, né? E aí, pastor, nós temos algumas perguntas Que são fortes. para a gente. Que perguntaríamos, pastor? Como é que você lida quando precisa sorrir para alguém e está chorando por dentro? Está chorando por dentro. Sabe Meu Deus Deus. e você quantas vezes você teve que fazer isso? Sorrir, mas por dentro você está chorando. Como você lida com isso? Quão forte é isso para você, né, pastor? Eu penso que isso é forte para todo mundo. E isso faz parte da nossa humanidade, né? Sim. Por isso que já foi dito antes, que nós precisamos conhecer a nossa humanidade, as nossas fragilidades, nossos limites, né? Mas olha bem, quando nós temos uma identidade, conhecemos o nosso Deus, temos um relacionamento com Deus, né? Sabemos quem Ele é, temos fé, agradamos a Deus por causa que nós temos fé. Sim. Então, diante dessa situação, mesmo chorando por dentro, nós vamos expressar aquilo que tem dentro de nós, Sim. que é o Senhor. Exatamente. E aí, outra questão, como você reage às tentações? Como você reage às muitas frustrações que essa vida traz? Que são né? muitas. São muitas. Nós nos frustramos constantemente, né? Como você lida com algo inesperado? Meu Deus, eu não esperava por isso. Eu nunca esperei por isso, né? São questões que acontecem no nosso dia a dia. De repente uma dor, de repente um luto, de repente uma traição, de repente uma ingratidão. Ingratidão. São coisas cotidianas dos nossos dias. Nós não, até mesmo porque nós não podemos esperar do mundo fidelidade. Verdade. Não podemos esperar desse mundo gratidão nenhum. Não tem como, né, pastor? Verdade. Então, amado e amada, entenda uma coisa. Deus nunca valorizou os obstáculos. Talvez, pastor, você hoje esteja aí supervalorizando uma traição. Meu Deus. Deixando essa dor ser o centro da sua vida. Deixando que isso direcione as suas atitudes, posicionamentos, ações e reações. Talvez hoje você valoriza muito uma ingratidão. Talvez hoje você esteja colocando no centro da sua vida uma frustração. Então, talvez hoje também tenha um remorso, uma amargura sim, tão grande dentro do coração, não consegue perdoar, vingança, não consegue avançar, uma sede de vingança. Isso não vai levar você a lugar nenhum, nem eu, nem você, ninguém a lugar nenhum. Às vezes um luto, e aí você está de luto há quanto tempo, há quantos anos, né? O luto é comum na nossa história, mas ele também é passageiro. Todas as questões, Deus nos ensina a atravessar, né, a vencer com a graça do Senhor. Então entenda uma coisa, Deus nunca supervalorizou, nunca valorizou os obstáculos, as dores que nós precisamos enfrentar. Deus nunca valorizou problemas, Deus nunca valorizou gigantes. Meu Deus. Né? Então você só precisa saber que o nosso Deus é Deus de confiança. Por isso, esse salmista, com muitas questões que ele viveu, ele disse, confie no Senhor. Oh, meu Deus, pastor. Meu Deus, é forte. Confie no Senhor. Então, olha bem, talvez você se sente assim, traído por Deus, traída por Deus, porque Deus não te avisou o que ia acontecer. Davi enfrentou muitos problemas. Leão, urso, gigante, né? Foi reprovado por Deus. Mas ele estava ali de pé, dizendo, confie em Deus. O Davi, ele realmente, ele teve um momento que Deus falou assim, eu vou mandar o castigo, não adianta. Verdade. Né? E ele ainda mandou ele escolher um, né?
E ele falou, eu sou nem besta, não vou escolher nada que Deus mandar, eu vou atravessar, né, por graça e misericórdia. Ele sabia quem ele era, confiava, tinha um relacionamento, tinha fé, ele agradava o coração de Deus. Quando ele disse, caia eu nas mãos de Deus, mas não caia na mão dos homens, ele está dizendo exatamente sobre confiança. É a questão da entrega. Exatamente. Eu me entrego nas mãos de quem eu confio. Né? Meu Deus. Meu Deus, isso foi do alto, hein? Então, olha bem, você não sabia que ia passar por tudo isso que você está passando. Talvez você está com raiva de Deus porque Deus não te avisou, não te falou nada, né? Então, Deus não te falou tudo de uma vez, porque é Ele quem gerencia. Veja bem, se Deus falasse tudo a você, eu garanto, pastor, meu Deus, que você teria ficado prostrado lá atrás. Medo de casar, medo de ser pai, medo de ser mãe, medo de ir para um trabalho, medo de assumir um concurso, medo de assumir responsabilidades. Pastor, se Deus falasse para o senhor, ó, estou chamando você para o ministério, mas você vai passar isso. Nesse tempo você vai receber um diagnóstico, você vai passar assim. O senhor diria logo, arrego, Deus. Misericórdia. Me deixa aqui quieto onde eu tô, né? Jesus amado. Já pensou? Você vai deixar a sua casa para trás, vai morar um tempo aqui, outro tempo ali. Gente. Meu Deus. Né? Ele não contou tudo. Olha, pastor, se Deus falasse para o povo de Israel, vou tirar vocês do Egito, vocês vão passar isso. Sabe o que eles iam dizer? Vão ficar no Egito. Não, deixa nós aqui no Egito mesmo. E no caminho ainda queriam voltar, né? Ainda, com saudade da carne do Egito, das cebolas, né? Cebola com carne é bom, hein, pastor? Falando assim, né? Melhor é Deus, é a presença de Deus, né? Verdade. Então, se Deus falasse tudo, olha para mim, eu estou dizendo a você uma verdade. Você iria ficar prostrado lá atrás, dizer que não ia suportar, não ia conseguir passar, né? Porque muitas coisas podem ter sido surpresa para você, mas não para Deus. Para Deus não há surpresa, né? É melhor entender isso. Então, eu não ia avançar, talvez não estaria onde você está hoje. Exatamente. Não ia vencer tantas coisas que Deus já ajudou você a vencer. Então não olhe para o que se vê, olhe para o que não se vê, porque aí então você está olhando por fé, para a glória de Deus. Um conselho, pastor, que nós queremos deixar, né? Permaneça em Cristo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Olha, se frustrando ou não, permaneça em Cristo. Confie nele. Sendo traída ou traído ou não, permaneça em Cristo. Atravessando o luto, permaneça em Cristo. Seja o que for que você vai atravessar, permaneça em Cristo. E permaneça com a igreja, permaneça com pessoas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele agirá. Descanse nele. É isso mesmo, porque só fazendo assim, você verá o agir de Deus na sua vida, né? Então descanse nele, continue em nome de Jesus, para a glória de Deus. É muito interessante porque entregar o caminho, entregar a nossa vida a Ele, porque enquanto a gente está lutando com as nossas próprias forças, o Senhor não age. Exatamente. Agora, quando nós entregamos e falamos, Senhor, não consigo, aí Ele vem e age em nosso Enquanto lugar. a sua mão estiver dando um jeito, a mão de Deus não está. Deus não vai disputar, isso não é próprio de Deus. É verdade. Então tira a sua mão, entregue-se, descanse, e Deus agirá. Então não aceite ficar na superficialidade, vá mais profundo com Deus. Não aceite viver apenas de aparência, porque Deus vê o coração. Então vá profundamente com o Senhor, confie, agrade-se dele, entregue-se e ele agirá em tudo isso para a glória do seu nome. Amém. Oremos. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez juntos, Senhor. Obrigada. Podemos, meu Deus, compartilhar, meu Deus, uma porção da palavra do Senhor. E que essa palavra, Senhor Deus, essa reflexão possa achar guarida, possa achar descanso em cada coração, papai. Sim. Em nome de Jesus Cristo, papai. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um e cada uma. Que possa conseguir avançar cada vez mais, porque vai entregar o coração, vai entregar a vida, vai entregar a direção e que cada uma, Senhor Deus, possa ter um relacionamento íntimo com Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima
Palavra oportuna.